Moniada aí, irmão. Olha lá, só vale, tá vendo? Aproveite as novidades que chegou aqui no Magazine do Brasil. Roupas. Glorificado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor seja com todos. Senhor, Espírito Santo, esteja pairando os corações hoje das pessoas para ouvir a palavra de Deus. Os dias são maus. Todos os dias nós temos que ser confrontados. Todos os dias temos que ser rejeitados. Mas a palavra do Senhor, ela já fala, já dizia isso, né? Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, onde a palavra do Senhor fala assim, ó. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os sentidos deles foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, na qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando se é lido Moisés, o véu está sobre os corações deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Da mesma forma, nós estamos aqui para falar para você hoje. Você católico, você espírita, você macumbeiro, você feiticeiro, bruxo, você que irrita as pessoas com as suas rebeldias, o véu está posto no seu rosto. O véu da mentira está posto sobre o seu rosto. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que quando era lido Moisés, e o que você está lendo hoje dentro da igreja, que seja na igreja católica, na igreja evangélica, lá no Espírita, no Allan Kardec, na macumbaria, o que você está lendo lá? Qual o véu que está posto sobre o seu rosto, que você não consegue enxergar a verdade? Qual que é o véu que está posto? O véu da mentira da Aparecida, da mentira da Maria, da reza, da novena, da campanha, da obra da macumbaria, lá da encruzilhada. Qual é o véu que está sobre o seu rosto hoje? Guaraná. O véu da vaidade, o véu da ganância, o véu da provocação, o véu da incredulidade. Esse é o véu que está posto sobre o seu rosto hoje, Guaraná. Que a palavra do Senhor diz aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Aquele tempo, quando eles liam Moisés, eles consideravam, Paulo considerava que o véu estava posto sobre o rosto deles, porque eles costumavam ver Moisés com aquele pano, e aquela glória era uma glória transitória. Isso que nós vemos hoje é uma glória transitória. A pessoa é rebelde à palavra, ama a prostituição, ama a avareza, ama ganhar dinheiro, ama trair a mulher, ama adulterar, ama prostituir. Qual o véu que está colocado sobre a sua face hoje? Porque esse véu vai ser um véu transitório. Porque um véu permanente vai ser quando esse véu vai ser tirado diante do Senhor Jesus. Porque ali, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, ele fala, para que nós não julguemos uns aos outros antes do tempo.
antes da chegada daquele que há de trazer para fora tudo que você tiver dentro do seu coração. Você já pensou? O dia que você se deparar com aquele que faz todas as coisas, com aquele que há de julgar os vivos e os mortos, você já imaginou o dia que você se deparar com Cristo Jesus na sua frente, e Ele fizer sair de dentro de você, de dentro do seu coração, como está escrito lá em Mateus no capítulo 4, que Ele fala, não é do coração do homem que vem todas as guerras, prostituições, adultérios, homicídios, os latrocínios, os roubos. Então Ele vai fazer colocar tudo para fora, e esse véu que está posto no seu rosto, esse véu da hipocrisia, esse véu da mentira, esse véu vai ser arrancado e vai ser colocado tudo a nuas claras. É por isso que o nosso Cristo Jesus, Ele fala que quando Ele voltar, Ele quando vier, porventura achará fé na terra. Aleluia. Quantos se salvarão quando Jesus voltar? O apóstolo Paulo, ele fala aqui que quando era lido Moisés daquele tempo, era como se um véu estivesse no rosto de Moisés, para que o povo não visse a glória de Moisés, que era uma glória transitória, e a nossa glória, e a glória do Espírito Santo que permanece hoje no meio de nós, que permanece hoje andando no meio de nós, para mostrar para mim e para mostrar para você os nossos pecados. Porque aos olhos de Deus, amados, nossos pecados estão patentes. Os olhos de Deus, Ele enxerga tudo. Então não adianta a pessoa querer se esconder atrás desse véu. O véu da hipocrisia, de adoração a Maria, adoração a Aparecida, adoração a São Jorge, São Judas, São Jorge Guerreiro, Ogum da Macumba. Se esconder atrás do véu da maçonaria, da macumbaria, da feitiçaria, não adianta. Porque tudo isso será revelado diante do nosso Deus. Todas as intenções que estão por trás das falas do ser humano, dos pensamentos do ser humano, esse véu vai ser arrancado. Aí toda a hipocrisia irá cair por terra e nós ficaremos nus diante do Senhor Jesus. É isso que a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 10 em diante. Não sabeis vós que sou um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu, e que diante de Deus os nossos pecados estão como a luz do meio-dia. Então a pessoa, ela monta em cima da hipocrisia, monta em cima da vaidade, ela monta em cima do dinheiro dela, ela coloca esse véu sobre a face dela, para querer enganar as pessoas. Enganar as pessoas como se fosse um bom cristão, como se fosse um bom católico, um bom macumbeiro. Ah, ele é macumbeiro, mas ele é bonzinho. Ah, ele é espírita, mas ele é bonzinho. Ah, ele está roubando lá, mas é uma pessoa boa. Ah, ele está lá na política. Nossa, mas está lá na corrupção. Não, mas ele é bom. O homem é o homem. Então esse véu vai ser arrancado, esse véu vai ser tirado, sabe? E toda a verdade será esclarecida. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, ó, mas os sentidos dele foram endurecidos. Hoje os sentidos das pessoas estão endurecidos. Através do quê? Através da tradição. Tradição de novena, rezar para Maria, fazer procissão para Aparecida. Mas tudo isso, amado, é tudo jogado e lançado fora. Porque o próprio Cristo Jesus, ele diz aqui, ó, através do apóstolo Paulo, que essas crenças por Cristo foram abolidas. Tudo que você vê hoje nesse mundo aqui, procissões, sabe, passeatas, tudo isso já existia no Velho Testamento. Lá eles faziam procissões para a deusa, a rainha do céu, faziam libações, faziam sacrifício, faziam lá, passavam suas crianças no fogo, faziam sacrifício de animais, faziam sacrifício de pombas, mas no entanto as suas cidades eram cheias de homossexuais. Ali no capítulo 15 de 1 Reis, você vê lá, que o rei lá, ele mandou exterminar, ele mandou arrancar tudo, os rapazes alegres, os homossexuais daquele lugar. Então não é novidade o que acontece hoje nesse mundo aqui. Não é novidade. Procissão para Maria, Santa Luzia, São Pedro, São Jorge, São João, fogo para todo lado.
Mas o verdadeiro fogo de Deus vai descer do céu, amado. Como está escrito ali em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Não sabeis vós que esse mundo aqui, ó, ele está preparado e está sendo preparado como tesouro para o fogo, entesourado para o fogo. Mas as pessoas, elas não querem saber de Jesus. Elas pensam que todas as coisas para elas estão certas, está boa. Não está certo não. Quando esse véu foi tirado, até mesmo daquele povo lá, ó, um povo incrédulo, quando você vai lá pregar a palavra de Deus, eles querem bater no cristão, eles querem dar pancada, querem dar pedrada, joga cadeira, xinga, cospe. É mesmo aquele povo judeu lá, ó. O véu está posto sobre o rosto dele até hoje. E você, Guararapes, e você, homens e mulheres de Guararapes, até quando? Até quando Jesus vai sofrer por causa de vocês? Porque o véu da idolatria, o véu da prostituição, o véu do homossexualismo, o véu da avareza, o véu da grande mentira que se prega nas igrejas, até quando? Até quando os guararapes vão aguentar isso? Igrejas negras, aceitando tudo que não presta dentro das igrejas, recasamento de pessoas divorciadas, coisa que a própria igreja católica não faz, a igreja evangélica está fazendo. Uma coisa que Deus abomina lá em Levítico, que não é para se deitar homem com homem ou mulher com mulher, eles querem fazer dentro das igrejas, casando homem com homem, mulher com mulher também. Então, qual o véu que está sendo esclarecido aqui hoje? É o véu do pecado, amado. O véu do pecado. O véu do pecado está sendo esclarecido aqui para você hoje. Porque enquanto esse véu não cair da tua cara, enquanto esse véu não sair fora, você não vai chegar a lugar nenhum. A sua glória vai terminar lá, ó, lá no começo da Washington Luiz, ou o fim, sei lá. É 2,10 por 70 por 1,40 de fundura. É lá que a sua glória vai acabar. É lá que o seu homossexualismo, a sua idolatria, a sua prostituição, sua fornicação, sua avareza vai terminar lá. A sua glória vai terminar lá. Mas até quando? Vai esperar chegar lá? Depois que chegar lá não tem jeito mais. Por isso o Espírito Santo está aqui para falar a você hoje. Arranca a máscara da hipocrisia. A palavra do Senhor diz ali em João, no capítulo 17, versículo 3 em diante, que se conheça um Deus só, e verdadeiro Deus, único, e a Jesus Cristo, a qual enviaste. O resto é mentira, o resto é Baal, o resto é Astarote, o resto é Azera, o resto, amado, o resto é Aparecida, é Fátima, é São João, São Jorge Guerreiro, Ogum da Macumba, da feitiçaria, Allan Kardec, budismo, Maomé, o resto é Baal. Acorda você que está dormindo, amado. Que a palavra do Senhor fala aqui, ó. Mas os sentidos deles foram endurecidos. Da mesma forma, os sentidos das pessoas hoje estão endurecidos. Mas estamos aqui para dar uma amolecida nesse endurecimento de coração, trazendo a palavra do Senhor para você. Porque até mesmo hoje o véu está por se levantar. Na lição do Velho Testamento, qual por Cristo foi abolido. E tem camarada aí pregando dízimo, pregando oferta, pregando isso, pregando aquilo, dentro das igrejas. E as pessoas querendo salvação da tua casa, querendo salvação do teu filho, da tua filha. Não. Faça a campanha que a sua vida será transformada. Faz a campanha do dízimo, a campanha do cabrito, da galinha, do porco, do boi, do curau, do milho, da pamonha. Faz a campanha que a sua vida vai ser transformada. Vai ser transformada num monte de lixo. É isso que vai ser transformada. Vai ser transformada num monte de estrume a sua vida. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando você se converter ao Senhor, amado, você vai ver o engano que você estava.
Quando você se converter, chegar na tua casa, dobrar os joelhos e chamar realmente Cristo Jesus para morar dentro da tua casa, morar dentro do seu coração, aí o véu vai ser arrancado, vai ser desarraigado da tua vida. Esse véu que é o véu do pecado, é o véu da maçonaria, é o véu da prostituição, o véu do adultério, o véu da idolatria. Vai cair tudo por terra, mano. Aí quando perguntarem para você da sua antiga religião, como meus irmãos me perguntaram para mim, eu disse para eles, peguei tudo, joguei tudo no lixo. Sabe por quê? Porque nunca prestou para nada. Presta para uma coisa, eu vou falar para você que presta. Presta para levar você para o inferno, com corpo e alma e tudo. É para isso que presta as religiões. Mas a palavra do Senhor diz, amado, aquele que crê em mim, esse jamais morrerá. Mas aquele, e mesmo que ele esteja morto, ainda viverá. João 11, 25. Agora tem uma palavra em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é crer na Maria, não é crer no dinheiro, correr atrás do dinheiro, parecendo um coiote correndo atrás da galinha. Não é assim, amado. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário por lá de balde, lá, para que você participe de uma campanha e fique rico. Quem está dando essas migalhas para você dentro da igreja é o diabo, não é Deus, não. Deus já deu para você lá na cruz do Calvário aquilo que é a maior coisa que o ser humano pode ganhar de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Foi aquilo lá a maior riqueza que Deus deu para o ser humano, é a salvação da alma dele. Então, não venha dizer para mim, olha, a campanha do pastor de fulano de tal é uma bênção. Bênção nada. Bênção é você chegar na tua casa, ler a palavra de Deus, tá? E buscar a salvação da tua alma, salvação da tua família, e ver aonde você está errando, qual é o véu que está sobre a sua cara. Será que é a vergonha que você vai ter que tomar, a vergonha na cara? Qual o véu que está sobre o teu rosto? Guararapes. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A mesma imagem. Não pensa você que quando Jesus veio, ele veio falando mansinho. Ele veio falando mansinho quando ele saiu das águas, quando ele foi batizado naquelas águas, que a pomba desceu sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Não venha dizer para mim que Jesus saiu ali falando de amor, que ele não saiu, não. Ele mandou você se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O verdadeiro evangelho fala sobre o arrependimento, não é sobre a bênção. A bênção quem fala são os falsos profetas, os falsos mestres, falsos pastores, cães gulosos, os falsificadores da palavra de Deus. Esses falam de bênção. Venha para a igreja, vai ser uma bênção. Nossa, o fogo vai descer do céu, vai. Só se for o fogo do diabo. E quando Jesus saiu de lá do rio, ele saiu dizendo para as pessoas: arrependam do seu adultério, arrependam da sua promiscuidade, arrependam da sua prostituição, arrependam da sua avareza, arrependam das suas misérias, das suas mazelas. Arrependei-vos, que é chegado a vós o reino de Deus. Quando você se arrepende, o Espírito Santo chega até você, amado. Ele chega para fazer a obra, mas você precisa ouvir, chegar na tua casa e ler a palavra de Deus. Lê lá, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 em diante. Aquele povo até hoje está com o véu na cara, não quer aceitar Jesus de jeito nenhum. Dia desse saiu na internet que acharam o túmulo de Jesus
Olha só que heresia, que desgraça aquele povo não está traindo para eles. Chama na religião dos cristãos de mentirosos. Sabe por quê, amado? Porque lá no meio deles se levantará em breve o anticristo, o Messias que eles tanto esperavam, o Messias do conhecimento deles, o Messias do agrado deles, o Messias que vai resolver tudo para eles, o Messias que vai arrumar a casa, como diz hoje em dia. Aí esse vai ser o Messias dele. Mas depois de 3 anos e meio ele vai ver quem é que colocou lá no trono, quem que colocar lá no poder de Israel. Vamos descobrir quem colocar lá foi o anticristo, vai se assentar lá. E as pessoas, elas pensam que tudo que vem daquele lugar é bênção. A única bênção que vem daquele lugar se chama Jesus Cristo, amado. Jesus Cristo. Ele fala lá em João 3,18 que Jesus não veio para destruir o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê em Jesus, ele não será condenado, mas aquele que não crê, esse já está condenado. Não sou eu que estou falando, eu estou replicando a Bíblia. A Bíblia que um padre chamado Ferreira de Almeida, aqui ó, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, o padre traduziu essa palavra. João Ferreira de Almeida, ele diz aqui na palavra dele que aquele que crê em Jesus, esse não será confundido, não será condenado, mas aquele que não crê, esse já está condenado por não crer no unigênito, no nome do unigênito Filho de Deus. É no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é Jesus Cristo. E a verdade é essa. Sabe qual que é a verdade, amado? De Jesus, que a luz veio ao mundo, mas as trevas não quiseram a luz, rejeitaram a luz porque as suas obras eram más. Ela não podia vir para a luz, para mostrar suas obras, mas aquele que faz a obra na luz vem para a luz, para que as suas obras sejam conhecidas em Deus. O apóstolo Paulo, ele continua aqui, ó. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Eu não sei como é que esses pastores não têm vergonha na cara. Falsificam a palavra de Deus lá dentro das igrejas dele, depois fica pulando de galho em galho dentro das lojas aí, apontando o dedo para nós. Fica de loja em loja apontando o dedo para nós quando estamos pregando aqui. Porque nós não estamos aqui pregando a nossa palavra, estamos pregando a palavra de Deus. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, falsificando, nem falsificando a palavra de Deus. Assim recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Você tem que se achegar na presença de Deus, não é de corpo presente dentro da igreja. Você não tem que ir de corpo presente na igreja católica, na igreja evangélica, lá no espírito. Você não tem que estar em lugar nenhum corpo presente. Você tem que estar em espírito e em verdade, que a palavra do Senhor diz aí. É o que ele fala aqui, ó, pela manifestação da verdade. Não é pela manifestação da hipocrisia. Fingem que são mais que vencedores, mas na realidade são os derrotados. São derrotados. Que muitas vezes tem que brigar com as suas esposas por causa do dízimo que entrou dentro da igreja. Porque a esposa dele pensa que o dízimo é dela. Não é da igreja. Não é para pagar as despesas da igreja, é para ela, para dar presente para ela. Mas se esse evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Eu não me canso de replicar e não me canso de repetir. Se esse evangelho de Cristo Jesus, amado, ele ainda está encoberto para você, busque a sua salvação, porque em breve o Senhor Jesus virá. Busque a Jesus, busque a salvação, porque em breve Jesus voltará para buscar os seus. Ali em Mateus 24 ele fala
E naquele grande dia ninguém sabe a hora, o dia, o mês do ano, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. E quando ele se manifestar nos céus, assentado no seu trono, com poder e grande glória, ele enviará os seus anjos para buscar os escolhidos, buscarem aqueles que o adoram e o adorem em espírito e em verdade, aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus, que fazem as pessoas pensarem nas suas vidas, que fazem com que o Espírito Santo se achegue nela. Aí ele fala aqui, ó, no versículo 4: para que os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você que não está dando crédito para essa palavra aqui, ó, você é um incrédulo. Eu lembro de um jovem que ficava naquela esquina ali, ó, moreno, alto, forte, que eu não sei o nome, ficava naquela esquina ali, ó, virando piruleta e plantando bananeira quando ouvia a palavra de Deus. Xingava, chamava a polícia. E aonde ele está hoje? Aonde ele foi parar? Quem que era aquele homem? Ficaram no esquecimento que eu não sei o nome. Aquele camarada era um incrédulo. Eu sempre dizia quando passava por ali: esse homem, ele está com más intenções. Eu posso ver no rosto dele, está com más intenções e alguma coisa má ele está produzindo no coração dele. Até que o dia a faca comeu sorto, né? Até que um dia a morte se manifestou para ele. E aonde ele está hoje? Será que apareceu um hipócrita lá no inferno, lá, ou lá no cemitério, para dizer: ah, Deus que tenha ele em bom lugar? Qual que é o bom lugar dele? Que bom lugar é esse? É o incrédulo que estava ali. E muitos que tiram sarro da palavra de Deus, fazem chacota, não querem saber de Jesus, porque eu não estou falando de mim, estou falando de Jesus aqui, e as pessoas não querem saber. Tira sarro: ah, aquele ali é um louco, prefiro ser chamado de louco do que hipócrita. Sua parte será junto com os hipócritas, no lago de fogo e enxofre. Aquele que não gosta de Deus, aquele que não procura a sua salvação, aquele que rejeita Jesus. O seu caminho já está traçado, amado. Eu não preciso dizer para ninguém que o lago de fogo te espera. Quanto mais você fala para escarnecer da palavra de Deus, mais o buraco é aberto, mais fundo lá no inferno, aonde você vai ficar. É isso que as pessoas não entendem. O quão profundo é as coisas de Deus, a profundidade de Deus, você não consegue enxergar, você não consegue ver, você não consegue sentir. Porque Isaías, ele fala: os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso pensamento, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. A vida de Deus é muito mais vida do que é isso que nós vivemos hoje. Mas a pessoa, ela não quer saber da vida eterna. Ela quer trocar 20, 30 anos nessa vida de promiscuidade, de prostituição, de fornicação, de adultério, de macumbaria, de homossexualismo. Ela troca 20, 30, 40, 50 anos pelo errado, quando ela vai passar a eternidade no inferno. Ela troca hoje a eternidade com Jesus por 40 anos de gozo aqui, porque ela vai viver a eternidade do inferno depois, e ela troca. Sabe por quê, amado? Porque o véu da incredulidade não caiu da cara dela. Ah, não, eles ali são tudo louco. Ele fala aqui, ó: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não é a luz do Evangelho da glória de Maria, não é a luz do Evangelho da glória da Aparecida, é a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus.
Então acorda. Não existe ministério de Maria, evangelho de Aparecida. Aliás, o catecismo da católica, eles mudaram. Eles mudaram, né? O segundo mandamento da católica é o seguinte: o melhor preço da região para você aqui. Guardar os domingos de festa. Só que lá no livro de Êxodo 20 está escrito lá: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu coração, seu entendimento, todas as tuas forças, de toda a tua alma. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Imagem de escultura com imagem de nada, que esteja em cima da terra, no céu, nas águas ou embaixo da terra. Não é para fazer imagem de escultura. Sabe por quê, amado? Isaías 42:8. Deus não divide a glória dele com ninguém. O que você está adorando são demônios. Você não está adorando a Deus quando se ajoelha na imagem de escultura. Você está adorando o demônio que está atrás dela. Oséias 4:12 fala: é por isso que as vossas filhas prostituem e as vossas noras adulteram. Porque todas as vezes que eles consultam a vara, eles consultam a imagem de escultura, feita de barro, de pedra, de bronze, de madeira, um demônio de luxúria responde lá atrás dela. Aqui está escrito na palavra de Deus: um demônio de luxúria, o espírito imundo responde para a pessoa com a prostituição dentro da casa dela, o adultério, com o homossexualismo, o lesbianismo, a traição, lá dentro da casa dela, ele responde com tudo isso. Mas a pessoa não entende isso. E atrás de uma imagem de escultura, há sempre um demônio. Então quando a pessoa ela compra uma imagem de escultura para adorar na casa dela, ela está levando um kit de maldição para a casa dela. Está comprando uma imagem, está levando de brinde um demônio de luxúria. Ao menos é o que está escrito aqui na Bíblia. Atrás de uma imagem de escultura há sempre um demônio de luxúria, um espírito imundo. É isso que é o véu que está sobre a incredulidade das pessoas. Você fala de Jesus, ela não acredita. Mas eu acho engraçado que ela acredita quando vai no centro de macumba e o espírito imundo está falando na boca lá do cavalo. Ela não acredita em Jesus, mas ela acredita no Espírito quando está falando na boca lá do camarada, está na mesa branca. Ela não acredita em Jesus, mas ela acredita no Exu da morte, que está lá incorporado no cidadão quando vai na encruzilhada. Ela acredita tudo isso, mas quando se fala em Deus, quando se fala em Jesus, é o que está escrito aqui, ó: o véu da incredulidade, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por quê? Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E a nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, amado. Não estamos aqui por amor de nós mesmos, não. Estamos aqui por amor de Jesus. Porque como que as pessoas irão ouvir se não há quem pregue? Como que as pessoas irão pregar se não há quem vá para pregar? E como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? É por isso que nós estamos aqui para falar a verdade para você. O Deus desse século, ele cegou o entendimento, para que a pessoa, ela não ouça de Cristo, não ouça o evangelho de Cristo. Ela não quer saber. Ela não quer saber ouvir sobre o pecado. Falou alguma coisinha, o pecado bateu na canela. Eu não vou mais na igreja porque o pastor já falou alguma coisa, não gostei. Ué, bateu na canela? Quer dizer, o rebelde ele não gosta de ouvir. Rebelde ele não gosta de ouvir a palavra da verdade. Como está escrito aqui em Isaías do capítulo 28. Isaías capítulo 28. Aonde ele fala assim, ó. Ele fala que aquele povo que não dava ouvido para Jesus, ele fala aqui, ó:
Porque eles fizeram um concerto com a morte. Eles fizeram um concerto com a morte. Com o inferno fizeram aliança. E quando passaram o dilúvio de açoites, não chegará até nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. É isso que acontece hoje. Igualzinho. A pessoa faz aliança com a morte, faz aliança com o inferno. Aí quando passa o dilúvio de açoites, quando a palavra vem dando chibatada nas costas, chibatada no lombo, ela não gosta. Aí ela diz, não, isso aí não é para nós, isso aí não vai chegar até nós não. Porque nós pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. É igualzinho que está acontecendo hoje. A pessoa esconde debaixo da falsidade. A pessoa, ela não se achega, porque ela põe a mentira por refúgio. Então acorda você que está dormindo, para lá. Porque quando chegar o dilúvio de açoite, a pessoa pensa que não vai chegar até ela, mas o dia da palavra chegou. Então acorda para você que dorme. Acorda, Guararapes, porque só um pode fazer isso aí. O mesmo que tomou o dilúvio de açoite. Ele pode, na sua vida, quebrar o vosso concerto com a morte. Ele pode anular. Ele pode quebrar a aliança que você fez com o inferno, para não subsistir mais. E quando o dilúvio de açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Para que você não seja lançado fora, mano. Não seja jogado nas trevas exteriores. Não seja lançado fora. Naquele grande dia você não venha bater na porta de Jesus. Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, deixa-me entrar. Sabe o que ele vai falar? Em verdade vos digo, não vos conheço. Nunca vos conheci. Da onde você vem? Ah, eu vim lá da Universal. Eu fazia campanha lá na praia, entregava panfletinho, fazia isso, fazia aquilo. Não te conheço não. Nunca te conheci, apartai-vos para longe de mim. Você já pensou ouvir isso? Então acorda. Acorda você que está dormindo. Acorda porque a gaiola ainda está com a porta aberta. E esse mundo aqui, ó, é um grande cativeiro. Esse mundo aqui é um grande cativeiro com a porta aberta. E essa porta se chama Jesus. Se você passar por ela, você vai se salvar e vai encontrar passagem do outro lugar. Agora, a hora que os seus olhos fecharem, essa gaiola também vai se fechar. Vai se fechar para você. Aí vai ser tarde demais. Tarde demais para se arrepender. Tarde demais para buscar a misericórdia de Jesus. Tarde demais para se ajoelhar e pedir perdão dos seus pecados. Tarde demais. Desde que comece a passar, arrebatará. Porque toda manhã passará e todos os dias, dias e noites, e será somente ouvir tal notícia, causará grande turbação. Olha só. O dia de Jesus está próximo, amado. A volta de Cristo está próxima. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui 1 ano, 10 anos. Mas quando ele vier, não tardará. Ele vai vir na hora certinha. Certinha. Não vai tardar. Acorda agora, Guararapes. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Buscai a sua salvação enquanto é tempo. Lê as escrituras, vai buscar nela a verdade. Não seja enrolado. Não seja enganado pelo diabo. Não seja cegado. Arranque esse véu da hipocrisia, esse véu da incredulidade, e venha conhecer Jesus. Conheça Jesus, amado. Ele é a salvação da tua alma. Não, fora dele não há salvação. Não há outro Deus que eu conheço. Não há outra rocha. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Se você
céu tem que ser santo. Eu não estou tentando aqui te assustar, mas o que Deus mandou eu tenho que cantar. Pois não me vendo, faço como Micaías, prego a palavra de Deus e não heresia. O alerta de Deus. Na rocha. Já foi. 10.